IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573-1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Olá, bom dia e a paz do Senhor Jesus. Estamos dando mais o início de uma aula da Escola Bíblica Dominical, desta feita lição de número 4, de 24 de abril, que é do próximo domingo, né? 24 de abril de 2022. A lição tem por título Resguardando-se de Sentimentos Ruins. Desde logo já vou adiantando os irmãos, o texto de hoje encontra-se em Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 26. Está ao nosso lado aqui, como sempre, o professor e pastor Isidro, que sempre dá essa aula vigorosa, uma aula muito instrutiva. Espero que os irmãos aproveitem bem esta aula. Estamos falando diretamente dos estudos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul, que tem como pastor-presidente o pastor Osival Pereira Xavier. Então, já passo a palavra, pastor Isidro, e a gente assim já vai dando início à nossa aula. Saúde os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Queridos, vamos orar, iniciando essa aula abençoada. Pai de amor, pedimos a Tua graça, a Tua unção, a Tua direção. Usa, Senhor, o assunto desta lição para edificar, consolar, confortar, enfim, ó Deus, nos orientar dentro da Tua vontade perfeita. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, vamos lá. Como já foi dito pelo professor Silas, hoje é a lição 4 e o textuário da lição 4 se encontra em Mateus capítulo 5, verso 22, conforme está em tela, que diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. A verdade prática diz: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Maravilha, muito bem. Como nós observamos ali, hoje a lição número 4 tem como tema, repetindo, resguardando-se, olha o detalhe, de sentimentos ruins. E tal tema está embasado na leitura bíblica que se encontra, como já foi dito, Mateus capítulo 5, verso 21, que diz: Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Maravilha. Muito bem, minhas irmãs, a lição de hoje, na lição número 4, tem os seguintes tópicos, conforme está em tela. Observe o primeiro tópico, ou ponto 1. O evangelho não é antinomista. 2. A cólera é o primeiro ato para o homicídio. E o terceiro tópico, a oferta do altar e a desavença. Professor Cira, quais são os objetivos da lição? E assim os objetivos, meus pesados. Primeiro, expor que o evangelho não é antinomista. 2. Pontuar que a cólera é o primeiro passo para o homicídio.
3. Correlacionar o ato de oferta com a desavença. Maravilha. Agora, minhas irmãs, meus irmãos, passemos, propriamente dita, para a exposição da lição, a começar, lógico, pela introdução. E aí em tela está a introdução. De vermelho nós destacamos. Nesta lição, aprenderemos, olha o detalhe, com o mestre divino, que o evangelho não é antinomista. A partir da explicação desse conceito, que a cólera é a antessala do homicídio e que para devotar na nossa vida a Deus, precisamos reconciliar com o próximo. Fechando, veremos também que o nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana e, por isso, a seção bíblica de Mateus 5, 21 a 26 será objeto de nosso estudo. Professor Silas, suas observações, por favor. Bem, como o irmão falou, veremos nesta lição que Jesus, além de cumprir a lei, ele ampliou o lado moral da lei, melhorou, né? Inclusive voltando-se para o interior do homem, né? Lá do coração do homem, né? Dos seus sentimentos, e ainda valorizou o ser humano. Com certeza, com certeza. Ele deu um valor tremendo. Professor Silas, minhas irmãs e meus irmãos, eu quero trazer ainda uma observação sobre a introdução. Observe, na lição 3, a lição passada, vimos que Jesus, em Mateus 5, 17 e 20, ele apresentou a sua interpretação da lei, contrastando, né, com a interpretação equivocada dos escribas e fariseus. Na lição de hoje, a presente lição, que está embasada em Mateus 5, 21 e 26, já falamos, vamos repetir, tem como alvo mostrar que o evangelho não é contra a lei e que toda ação positiva ou negativa realizada pelo homem, como disse Silas, começa primeiramente no coração. Dito isso, passemos para o tópico 1, que tem como assunto o evangelho não é antinomista. O que é antinomismo? Observe em tela, por favor, o que é antinomismo. Vejamos na tela, professor Silas, o que é antinomismo? Vamos lá, a palavra nos fornece a própria definição constituída do grego anti, que quer dizer contra, e nomos, lei. Diz respeito a tudo contrário à lei, normas e regras. A palavra traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Defensores antinomistas dizem que a lei não teve origem em Deus, misericórdia, em Deus Pai, e que, por isso, ela deve ser rejeitada. Há os que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais se pode evitá-lo. Por isso, não há razão para a existência da lei. Por fim, outros ainda defendem simplesmente que a lei é oposta ao Evangelho. Entretanto, veremos que esses ensinos violam as Escrituras e que o antinomismo é um desvio da palavra de Deus. Romanos 6, 15, lá está definido. E aí, Silas, alguma observação? Pastor, na realidade, a palavra, como diz assim, tem por definição, contra tudo que é contrário à lei. Muito bem. Normas e regras, né? O perigo para o cristão está em cair nessa armadilha, dizer que a lei deve ser rejeitada, né? Pois não tem origem de Deus, é um perigo tremendo. Muito bem. E assim está livre da lei moral. Ele está livre da lei moral, ele está solto para praticar o que ele quer, né? Isso. Coisas erradas aí, sem pesar na consciência dele. Silas, e minhas irmãs, meus irmãos, eu quero trazer mais luz sobre esse ponto 1, o que é o antinomismo. Observe, já vimos que o antinomismo nada mais é do que a negação da lei, é isso? Isso. E no que diz respeito ao cristão, o antinomiano, ou cristão, que é antinomista, né, é aquela pessoa que nega a necessidade do crente em guardar a lei de Deus. Interessante, Silas e minhas irmãs, que essa heresia surgiu muito cedo nas igrejas primitivas. E os apóstolos, com o apóstolo Paulo e os outros, né, com o apóstolo Pedro e João, eles combateram terrivelmente, mostrando que a lei deve ser, sim, obedecida. Ainda dentro desse ponto, que nós precisamos clarear bem esse ponto, Silas, existem dois tipos de antinomismo. Existe o antinomismo dualístico, olha o detalhe, minhas irmãs e meus irmãos, e o antinomismo espiritual. O antinomismo dualístico ensina, observe, que a salvação é somente para a alma. E não importa o que fazemos com o nosso corpo, em nossas ações, não é? E comportamento. Portanto, não precisamos guardar a lei.
Esse é o antinomismo dualístico. Já o antinomismo espiritual, o que diz? Diz o seguinte, atribui toda a confiança à ação do Espírito Santo para segui-lo, rejeitando e negando a lei. Em outras palavras, a conclusão é que a lei deve ser rejeitada e que o Espírito Santo diz a cada pessoa o que é certo. Resumindo, deste modo, de acordo com essa posição, fazer a vontade de Deus é algo subjetivo. Cada indivíduo define o que deva ser feito. Fechando, o que nós podemos dizer aqui? Que ambas as posições são malignas e são heréticas. E o cristão verdadeiro não deve entrar nessa canoa furada, né, Silas? Sim. Né? E, é importante salientar, Silas, que Paulo, ele combateu terrivelmente. Combateu. Olha um detalhe aqui, o apóstolo Paulo lutou contra essa heresia e nos ensina em suas cartas que, apesar de nossa salvação ser pela graça, mediante a fé, detalhe, a graça não anulou a lei moral. Em Romanos 3:31 diz, anulamos, pois, a lei pela fé, diz Paulo, de maneira nenhuma, afirma Paulo, antes estabelecemos a lei. Fechando, o que nós entendemos aqui? Que a correta resposta a essa heresia é que Jesus cumpriu a lei cerimonial que apontava para a sua vida e obra, mas a lei moral, observe, a lei moral é eterna e nós devemos cumpri-la conforme o próprio Jesus determinou. Certo, Silas? Perfeitamente. E o que podemos dizer é o seguinte, que o cristão verdadeiro, ele cumpre sim a lei moral de Deus. Podemos continuar? Podemos. Isso, agora passamos para o ponto 2, aliás, né? No ponto 2, vimos o que é o antinomismo, que é aquele que diz que a lei não tem nenhum valor, que quer andar conforme a seu bel prazer, né? E agora vem o ponto 2, a lei e o evangelho. O que é a lei e o evangelho? O que tem em comum? Vejamos isso aí em tela, conforme o slide. Por favor, observe, tá em tela, de vermelho, a lei e o evangelho. Conforme visto na lição anterior, Jesus não desprezou a lei. Em Mateus 5:21, vemos claramente isso, né? E aí vem a expressão ouvistes, o que foi dito aos antigos, aponta, óbvio, para uma retrospectiva de um ponto da lei. É Jesus Cristo enfatizando. Aí de azul, nós destacamos, diferentemente dos escribas e fariseus, nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de ser de Deus presente, a real intenção de Deus presente na lei. Aí vamos fechar isso aí, lá embaixo está aí, está bem destacado de preto, Nosso Senhor o ampliou e aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano a partir da ira, do ódio, da cólera. Por quê? Porque nós vemos lá, não é? Onde em Êxodo 23 diz, né, que não matarás. Os mestres da lei seguiu a letra. Jesus, ao contrário, foi muito mais longe, aprofundou, falou do quê? Da origem, do que leva a pessoa a matar. Silas, é com você. Pastor, do modo geral, Jesus não desprezou a lei. Uhum. Pelo contrário, não desprezou a lei. Pelo contrário, deu valor, deu ênfase, né? Deu mais critério, Isso. mais profundidade à lei moral. Não só no sentido literal, mas nas emoções, mexeu com as emoções, sentimentos do coração. Isso. O que vem e procede do interior do homem, né? É verdade. Que se pode externar para o bem ou para o mal, que procede do coração do homem. Podemos dizer, Silas, viu, meus irmãos, conforme o Silas disse, lá em Romanos 6,14, o apóstolo Paulo diz, abre aspas, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Observe. Paulo aqui não está querendo dizer que o cristão deve manifestar desprezo à lei. Seu propósito aqui é tão somente enfatizar que os que vivem Cristo não procuram mais viver sob o quê? O antigo regime da lei mosaica, com o propósito de alcançar a salvação. Aí podemos dizer assim, que a lei, por exemplo, exigia obediência, mas o evangelho, mais a graça, dá poder para obedecer através do Espírito Santo. Daí, a graça rompe com o domínio do pecado, coisa que a lei não era capaz de fazer. Então, a lei e o evangelho, né, não existe um embate
existe o quê? Uma ampliação. A lei, ela tinha suas limitações. A graça, o evangelho, ampliou, deixando o ser humano, ou dando ao ser humano condições de viver a essência da lei através do poder do Espírito Santo. Então é isso aí, a lei e o evangelho. Então nós temos a clareza, como já foi visto aí no slide. Agora, fechando o ponto 1, nós estamos no ponto 1, ou no tópico 1, o evangelho não é antinomista, vimos que é antinomismo, que diz respeito a tudo que é contrário à lei, vimos que a lei e o evangelho não há um debate, não se degradeia, ao contrário, a lei é uma coisa, o evangelho é outra, e Jesus Cristo cumpriu a lei e nos proporcionou a condição de cumpri-la através do poder do Espírito Santo. E agora vejamos, para fechar esse ponto, legalismo versus antinomismo. Legalismo versus antinomismo. Como entender esse negócio? Como compreender? Conforme está em slide, vamos para a tela, né? Muito bem. Observe aí, ó. Legalismo versus antinomismo. O legalismo é uma atitude, tá de vermelho, ó, que se concentra em quê? Na observância e prática. Olha o detalhe, gente. Rigorosa das leis com o elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor, não é, de Deus, ok? Por outro lado, o antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. E aí nós vamos sintetizar, Sila, esse item 3. Lá embaixo, nós podemos dizer o seguinte, está de vermelho, ó. Portanto, por isso, o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo, quanto com o quê? Com o antinomismo. Essa é a síntese desse ponto 3, né? Para ser mais claro o objetivo. E a sinopse do tópico 1 é: o evangelho, detalhe, não é antinomista, não é contra a lei. Isto é, ele tem normas, regras e limites claros. O evangelho também não é o quê? Legalista, isto é, não está preso à observância rigorosa de datas, dietas e outras práticas religiosas, esperando algum favor divino. Então aí fechamos sua observação, simples. Na verdade, pastor, o legalismo, como todos sabem, né, é a prática literal da lei, né? Certo. Com valores absolutos, né? Como se diz por aí, o rigor da lei, cuja prática, segundo os legalistas, né, eles fazem isso para obter favores de Deus, como se diz, se aproximar mais de Deus. Já o antinomismo, como o irmão falou, é o desprezo pelas normas, regras, morais, levando as pessoas a praticarem atos ilícitos, né, porque tem a liberdade para pecar, porque não está sujeito à lei, né? Mas quem tem Cristo, como eu falou, a graça de Deus, ele não precisa de lei para andar certo. Mesmo tendo a lei, se a lei, por exemplo, o sinal de trânsito, né? Isso. Tá, o sinal de trânsito aí aberto, fechado, né? Mesmo não tem ninguém, você para, olha para um lado, outro. Mas tem gente não, que olha, se não tem ninguém, já avança o sinal. Isso. Nós não obedecemos porque Deus é maravilhoso. É um então, princípio, não né? precisa ter lei para a gente andar certo para o cristão. Eu falo entre aspas, né? Isso. Uma necessidade. É um princípio. Então, Agora um detalhe, viu, meus irmãos? Esse tópico 1 é interessante sobre antinomismo e legalismo. Observe, eu quero trazer a seguinte ideia ou o seguinte pensamento para clarear o que foi dito no tópico 1. Uma pessoa legalista, minhas irmãs e meus irmãos, prende-se totalmente, Silas, à prática e obediência à lei apenas no seu aspecto exterior. Verdade. E desprezam todo detalhe. Tais pessoas desprezam todos aqueles que vivem diferente das suas regras, né? Cujas regras determinam o nível espiritual. Então esse é o legalista, que todos têm que andar de acordo ou a falar ou agir de acordo com aquela, digamos assim, com aquela forma. Isso é o legalista. Isso é um erro, isso é um lado, é um exagero, é o exagero da religiosidade. Já tal prática, observe, tal prática legalista despreza o quê? Despreza a graça divina, não atentando realmente para o seu espírito, sua essência e seu real desígnio. Ok? Detalhe, existem muitos crentes evangélicos que são legalistas. Isso aí é ponto. Já o antinomista, o cristão antinomista, é aquele que nega a lei. Já é o contrário. Exacerba. Né?
Já o antinomista é aquele que nega a lei. É o que faz com que a pessoa viva totalmente descompromissada. Aqui para nós, Sila, minha irmã, meu irmão, os cristãos que agem assim, eles dizem o seguinte: Deus me aceita tal como sou, porque seu amor é incondicional. Então essa é a proposta, é a fala daqueles que são antinomistas, são contrários aos princípios da lei moral. Como disse Silas, a lei moral, a lei de Cristo foi implantada em nossos corações pelo Espírito Santo através da palavra. É algo que é natural em nós. Voltando para cá, observe. Portanto, o que nós fechamos aqui? O cristão não pode ser nem legalista, para não desprezar a graça de Deus, e nem ser antinomista, para viver a vida do seu jeito. Tem que ter o que, Silas? Equilíbrio. Lembra que Jesus disse: vós sois o sal, vós sois a luz. Isso fala do que? De equilíbrio. Nem um extremo, nem o outro. Minha irmã, meu irmão, você conhece alguém assim, que vive nos extremos? Pois é, tal pessoa, ela está fora dos padrões cristãos proferidos por Jesus. Jesus chamou para termos equilíbrio, não vivermos nos extremos. Não é, Silas? Perfeitamente. Maravilha. Dito isso, passemos para o próximo tópico. O próximo tópico tem como assunto interessante a cólera. É o primeiro ato para o homicídio. Que trem é esse? Vamos lá. Para o slide. 2.1. Jesus e o sexto mandamento. Silas, é com você. Vamos lá então. Jesus e o sexto mandamento. Jesus não anulou o sexto mandamento do decálogo, que é não matarás, né? Isso. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou a cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração, como também afirmou o apóstolo João: qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Não por acaso que o verbo irar no grego, em Mateus 5:22, é orgizo, que significa provocar, incitar a ira, estar zangado, estar enfurecido. A fúria e a ira de Caim o levaram a cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão. Portanto, o sexto mandamento não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos como palavras, emoções, insultos e outras ações que se antecipam ao crime. Suas observações, Silas, sobre esse ponto. Jesus ele acentuou bem o homicídio, toda a Escritura, principalmente nessa leitura que nós vimos aqui, quando ele enfatiza não só homicídio propriamente dito, de matar, tirar a vida do corpo, mas contra os seus irmãos. O sexto mandamento, que é não matarás, é um crime de homicídio, né? Está no Código Penal também esse crime. Na linguagem jurídica, na prática de um crime, para se praticar um crime, chama-se iter criminis, né? Que diz, são etapas para o crime, que são, a primeira etapa é a cogitação, cogitou o crime, preparou a execução e a consumação do crime. Então Jesus... Detalhe, meus irmãos, quem fala, ele fala porque ele conhece, ele é jurista, viu? Então, na realidade, esse cogitácios, né, que fala do crime, Jesus acentuou bem aí a ira e a cólera. Muito bem. Que leva o camarada a um sentimento de uma violenta emoção que ele não consegue se controlar. Isso. Aí ele pratica o crime. E o irmão irado, o irmão com ira, com raiva, né? Ele pratica isso na sua mente, ele já está, como diz a Escritura, matando o seu irmão, cometendo homicídio. Não assim, tirando a vida, provavelmente dita. Mas maquinando, né? Mas maquinando. Então, já chamado... Planejando. Então, é chamado o caminho do crime, né? Muito bem. Eu quero dar uma observação, Cira, interessante, que olha como Jesus é fenomenal. Ele foi muito além da letra da lei. Esse é o diferencial. Viu, minhas irmãs e meus irmãos? Agora, observe, eu quero trazer a seguinte fala. A lei, lá em Mateus 5:2, onde Jesus fala assim, eu porém vos digo que todos aqueles que sem motivo se irá. Observe, a lei de Deus apontava para a causa interna que levava alguém a praticar tal crime.
A própria lei, se você analisar lá, como está lá em Êxodo, Levítico, etc., já dizia isso. Só que os fariseus, os doutores da lei da época, eles se apegaram apenas o que, Silas? A letra da lei. Como diz aí, ipsis literis, literis. Na própria letra. É isso. Agora, observe o que eu vou falar. Nesse sentido, podemos entender que Jesus, observe, que Jesus não via o sexto mandamento apenas como, já falamos, um elemento presente em um código penal, ou seja, apenas uma lei. Mas a questão era muito mais profunda, pois estava no âmago do coração perverso. Portanto, Jesus amplia a abrangência do pecado, destacando, minhas irmãs, meus irmãos, que a cólera, que a ira, o insulto, as palavras de desprezo implicam a quebra do sexto mandamento. Portanto, Jesus aqui assume um tom de superioridade na sua interpretação em relação aos regulamentos mosaicos e aos seus intérpretes, doutores da lei, que a interpretava ipsis literis, como disse o nosso aqui jurista. Continuando, para fechar. Ok? Ele, Jesus, aí sim, Jesus, irmão, é mil. Ele vai mais fundo, vai ao próprio âmago da questão. Jesus, portanto, não atentava apenas para o ato de matar alguém, mas sim ao que levava a pessoa, ou ao que leva a pessoa a cometer tal crime. Em outras palavras, Jesus veio contrapondo todas as interpretações, não só mosaica da lei, mas do Código de Hammurabi, das leis romanas, do código que tinha o seu viés na filosofia grega. Jesus veio mostrar a superioridade da sua fala, da sua interpretação e do seu conceito de lei. É porque já mexia no interior do homem, né? Lá as emoções, os sentimentos, né, pastor? Porque aí vem um detalhe, minhas irmãs. Hoje em dia, se fala muito que o problema do ser humano está no ambiente social, no ambiente político, no ambiente familiar. Sim, contribui muito. Mas o maior problema do ser humano, o que leva o ser humano a ser um ser tão assim, esquisito, né? É algo que está lá no seu ser, lá no seu interior, que tem que ser tratado. Jesus veio para tratar tal coisa ruim. Vamos lá, Silas? Vamos para frente. A cólera no contexto bíblico. Vamos ampliar a nossa fala sobre a cólera, sobre a ira. Ira. Vamos lá, gente. Vamos para o slide 2 aí. A cólera no contexto bíblico. Vou ler aqui. Está aí em Mateus 5:22. Tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus, né, pode irar-se. Mas vai com calma, meu filho. Não deve pecar, viu? Irá faz parte da emoção humana, mas não deve pecar. Aí de vermelho, portanto, a ira é o quê, gente? A ira é uma emoção humana. Paulo diz, irai-vos, mas não pequeis, né? Por isso, na Bíblia, vemos pessoas justas se irando, o próprio Jesus, né? Ok? Jesus, ele foi tomado de uma ira santa, se eu posso dizer assim, não é? De um zelo, ali é zelo pelas coisas de Deus. Fechando aqui, de azul aí, ó, para nós sintetizar esse ponto 2 aí, para ganharmos tempo. Ok? Entretanto, escute, meus irmãos, a ira não pode nos controlar. Aí que está o detalhe. E devemos examinar, né, se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é uma obra da carne, do tipo pecaminoso, orgulhoso, odioso, conforme lá, Gálatas 5:20, que fala sobre as obras da carne. O imperativo bíblico é que a ira não pode fazer o quê? Nos dominar. Então, tá irado? Ficou nervoso? Ficou estressado? Faz uma autoanálise, né? Se for coisa que vem do orgulho da soberba, peça misericórdia a Deus. Sim, nossa observação. Cólera, ira, raiva são quase sinônimos, né? Porque são emoções bem acentuadas no ser humano, que nasce na raiz do coração, né? A Bíblia acentua bem esses termos ira, no Salmo 44:4, Efésios 4:24, como diz o texto, né? Isso. Entre outras referências. A ira, a raiva descontrolada, ela leva a pessoa a cometer crimes e atos pecaminosos, né, na vida espiritual de Deus. Né? Atrai a vingança, né, a intolerância, o ódio que nasce no coração. Por conseguinte, atrapalha a nossa comunhão com Deus, nosso irmão. A ira, a raiva, irmão, contida,
ela adoece a pessoa, você sabia, pastor? A ira e a raiva, doença psicossomática. ela adoece a pessoa. Então, quando fala assim, irais, não pequei. Você ira que é um desabafo, uma coisinha assim, mas você não chega a pecar, né, pastor? Eu queria jogar a luz sobre esse ponto porque nós queremos focar bem esse ponto aqui, porque aqui para nós, queridas e queridos, quem de vez em quando não fica bem irado, hein? Não é? Não, não fico não, então você tá morto, viu? Se você de vez em quando fica meio estressado, meio irado, ou meia irada, né? Meia brava, meia colérica, ou meia... é porque alguma coisa está errada, né? Todos nós passamos por isso. Observe o que eu trago de informe sobre esse ponto. Minhas irmãs e meus irmãos, o primeiro homicídio começou no coração de Caim, Tá aí. o qual foi dominado e impulsionado por uma cólera ou ira violenta a ponto de quê? De assassinar seu irmão Abel, conforme Gênesis 4:4. Observe que em Gênesis 4:6-7, o Senhor diz a Caim, diz o Senhor a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Olha só, a ira leva o semblante da pessoa a uma desfiguração. Deformação. Aqui, ó. Por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Aí diz Deus, meu filho, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Vamos estar entendendo aqui. O que Deus está falando para Caim? Rapaz, te arrepende. Te controla. Te controla, rapaz. Eu vou te dar graça. E aí, ó, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, é Deus dizendo para Caim. Aí Deus diz mais, e se não fizer o bem, olha o que Deus diz, o pecado, meu filho, jaz à porta do teu coração, do teu ser. O desejo dele será contra você. Aqui no original é como se fosse uma fera espreitando. Se Caim, não é, resistisse, Deus iria dar graça para que ele não fosse consumido. Por exemplo, quando Deus falou o pecar já à porta, quer dizer, estava na porta, mas ele deixou entrar. Deixou entrar. Aí tem um detalhe, Cira, aqui, aí Deus diz, aqui, se fizerem bem, o pecado jaz à porta, o desejo dele será contra ti. Mas, olha o detalhe, minhas irmãs, meus irmãos, mas é necessário que você o domine. Pronto. Então o que Deus está falando para Caim? Caim, depende de você, meu filho. Eu quero te dar graça, quero que você... Mas depende de você. É exatamente hoje. Aí eu quero fechar dizendo o seguinte, observe, meus irmãos, observe. O Senhor Jesus nos ensina, escute, em Mateus 5:22. Que diz Mateus 5:22? Que o quê? Que jamais devemos nutrir em nossos corações qualquer sentimento de cólera. Nutrir quer dizer alimentar. Aí, lá em Efésios 4:26-27, Paulo diz, olha, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre vossa ira. Diz mais Paulo, não dê lugar ao diabo. O que Paulo está falando aqui? Observe, minhas irmãs e meus irmãos. Paulo não está ensinando que devemos ficar com raiva durante o dia. Não é isso que ele está ensinando. Ele está exortando a não armazenar a raiva, a não alimentar a raiva, pois a raiva pode virar raiz de amargura, pois o diabo gosta de ficar espreitando. Lá em 1 Pedro diz que o diabo anda de redor bramando, olhando quem está irado, quem está nervoso, para tragá-lo, né? Porque pessoas zangadas, o diabo gosta de agir na vida delas, tirando-lhe a paz, fazendo com que ela entre pelo caminho de Caim. Fechando esse ponto. Quanto à questão da ira, não é? O melhor a seguir, minhas irmãs, meus irmãos, é o conselho de Paulo. O psicólogo tem conselho, o conselheiro tem os seus conselhos, mas o melhor conselho, querido, é do doutor Paulo, viu? Paulo de Tarso. Paulão, aquele Paulo, discípulo de Jesus. O que Paulo diz? Lá em Colossenses 3:8-10. Diz Paulo, despojai-vos da ira, despojai-vos da cólera, pois já vos despiste do velho homem com seus feitos e vos vestistes do novo. Portanto, minhas irmãs, meus irmãos, para lidar com a ira, devem viver o fruto do Espírito, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Começou a ficar estressado, irado.
Peça, diga, Espírito Santo, me ajuda, me conceda longanimidade, me conceda graça, me conceda. Ele vai te conceder para você ser vitorioso. Desce, Silas. Benção pura. Maravilha. Vamos lá. Continuando, passemos agora para o ponto 3. Estamos no tópico 2. A cólera. Não esqueça, é o primeiro ato para o homicídio. Vimos que, ponto 1, Jesus e o sexto mandamento. Jesus deu um sentido mais profundo. Mostrou que o assassinato, o homicídio começa no coração. Vimos o que a cólera no contexto bíblico. Agora vamos lá. O valor da pessoa humana. Silas, você pode ler para nós? Conforme o slide aí. Valor da pessoa humana. Em Mateus 5, 21 e 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Isso. Por isso, chamar alguém de raca, que significa inútil, cabeça oca e vazia, é uma ofensa grave. Oh, glória. Igualada a blasfêmia. Olha que perigo, Jesus, pastor. Deus tem misericórdia. Ou chamar o outro de louco, do grego moros, que significa ímpio, incrédulo. É uma conduta moralmente desprezível. Misericórdia. Observe que para quem manifestasse esse tipo de comportamentos, o fim era se tornar réu do sinédrio, receber a condenação para o fogo eterno. Do grego, gina, respectivamente. Nesse sentido, nosso Senhor mostra que não só peca quem comete um homicídio, mas igualmente os que nutrem a cólera, o ódio e o rancor no coração. A vida humana tem um valor sagrado, por isso o patrão deve tratar bem o seu empregado e esse, consequentemente, deve respeitar o patrão. O irmão não pode fazer a acepção de pessoas para com outro irmão, quer por causa da cor, da pele, quer das diferenças econômicas, pois, como o apóstolo Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Coisa linda, Sua observação, Silas. Aliás, a sinopse desse tópico 2 a cólera é o primeiro passo para a prática do homicídio. Mas sua observação. Bem observado aqui, pastor. Jesus sempre deu valor à pessoa humana. Muito bem. A pessoa humana. Aliás, é porque é obra-prima dele, é obra dele. Então, ele tem um maior preço pelo ser humano. Isso. Aqui Jesus não admite o desprezo, o insulto, o deboche, os maus tratos, etc. A pessoa humana. Pois são criaturas feitas à sua imagem e semelhança. Jesus adverte que as penas são graves. É verdade. Quando comete esses tais delitos. Sila, dentro desse ponto eu queria fazer uma observação. Minhas irmãs e meus irmãos, é importante, observe. A ira persistente é má, pior ainda. Não são as palavras de desprezo e a malícia que destrói o bom nome do próximo. Vou repetir. A ira persistente é má. Pior ainda são as palavras de desprezo e a malícia que destrói o bom nome do próximo. O homem, o ser humano, o homem ou mulher, que é escravo de sua ira e se dirige ao próximo com palavra de desprezo, destruindo seu bom nome, pode nunca ter assassinado alguém, mas em seu coração é um assassino. É lamentável dizer, mas muitos não reconhecem o valor da vida humana e o respeito que se deve dar ao outro, que é a imagem e semelhança de Deus. Aí eu quero fazer uma observação, Cira, que é importante, minhas irmãs e meus irmãos. Hoje fala-se muito de direitos humanos, direitos de A, B, C ou D. Mas eu quero aqui trazer uma fala interessante. Observe, a noção de dignidade da pessoa humana, tão descrita nos direitos humanos. Repetir, a noção de dignidade da pessoa humana deve muito à doutrina cristã, já que foi a partir desta que se pôde pensar o homem sob a ótica da igualdade. Um homem criado à imagem e semelhança de Deus e que, portanto, tem valor especial na escala dos seres. Observe, minhas irmãs e meus irmãos, Jesus Cristo, seu ensinamento e seu viver digno é a mais elevada expressão da dignificação humana. Continuando, o cristianismo criou uma nova dimensão do homem, até então pouco percebida, a da pessoa humana, até então pouco percebida. Detalhe, tal noção
Tal noção era tão estranha ao racionalismo clássico da filosofia que é praticamente, não é, impossível de achar na filosofia grega as categorias e as palavras para exprimir essa nova realidade do cristianismo. Escute, a partir do cristianismo, todo e qualquer ser humano passou a ser visto e reconhecido, viu, Silas, como pessoas, fosse homens, mulheres, escravos, crianças, estrangeiros ou até os próprios inimigos. A fraternidade e a tolerância ensinadas por Jesus encontram eco hoje na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que determina em seu primeiro artigo que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direito, dotados de razão e de consciência, devem seguir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Pois muito bem, os ensinamentos de Jesus Cristo foi e é o precursor dos conceitos internacionais de direitos humanos. Escute, vou repetir. Jesus, no seu evangelho, na sua fala simples, ele trouxe a verdadeira inclusão. Tudo que temos hoje, que diz respeito ao valor do ser humano, tem a ver com a fala de Jesus. Dito isso, passemos para o terceiro tópico. Amém? Por que nós estamos falando isso, minhas irmãs, meus irmãos? Porque, infelizmente, né, nós encontramos muitos antropólogos, sociólogos, defensores dos direitos humanos, que arvoram para si tal prerrogativa. Ei! Tudo isso, tudo que eles dizem, tudo que os educadores, sociólogo, antropólogo, político dizem sobre direitos humanos, valores do ser humano, Jesus já disse muito tempo. O que falta é as pessoas lerem, viverem a essência do cristianismo. É isso que está faltando. Né, Silas? Tópico 3, Silas. Qual é o assunto do tópico 3? Diz assim, a oferta do altar e a desavença. 3.1. A oferta do altar. Que oferta é essa? Vamos ver conforme aí está em tela. Vou ler aqui rapidinho. Ó, tá de verde aí, ó, azul, aliás. A oferta do altar aí, ó. Em Mateus 5, 23, 24. Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo. Pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com um coração cheio de quê? Ira, rancor. Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão é cair na mentira, né? É ler do engano, ok? E aí, gente, vamos adiantar isso aí? Né? Vamos fechar, fazer uma síntese desse ponto 1, de vermelho. Portanto, o ensinamento do nosso Senhor é claro. Não há o que, gente? Relacionamento correto com Deus. Não há comunhão com Deus sem relacionamento verdadeiro com o irmão. Eu vou ler Mateus 5, 23, 24. Olha só, o que Mateus 5, 23, 24 diz? 23 diz, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão, né, de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, detalhe, Jesus diz, ó, rapaz, dá meia volta, né? Deixa perante a tua oferta, vai, reconcilia com teu irmão e volta e entrega a tua oferta. Silas, sua observação. Pastor, o dicionário da língua portuguesa, o Porto, diz o seguinte, desavença significa rixa, discórdia, né, como ela chama, inimizade, dissensão e contenda, etc. É verdade. Ora, como é que um crente, um coração cheio de raiva, de rixa, vai adorar a Deus? É verdade. Que adoração é essa? Quando ele fala deixar a oferta no altar, assim, você vai adorar, você vai cultuar a Deus com o coração com raiva, um coração raivoso. Não perdoa ninguém. Contra o seu irmão. Como é que Deus vai aceitar essa adoração? Que coisa é essa? Então Jesus faz séria advertência quanto a essa falta de comunhão, um coração, não tendo um coração contrito, um coração amável, um coração de paz. Muito pelo contrário, cheio de rancor. Como é que vai adorar a Deus? É verdade. Então bem diz o comentarista aí, né? Como o senhor leu no finalzinho aí. Não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com seu irmão. Muito bem. Eu quero, minhas irmãs e meus irmãos, trazer uma observação, jogar mais luz nesse ponto 1 aí, do tópico 3, a oferta do altar. Observe. A pessoa, viu, minhas irmãs e meus irmãos, jamais poderá trazer uma oferta a Deus quando estiver em inimizade contra o seu irmão. É isso que o texto quer dizer. Pois ele, Deus, jamais a receberá. Portanto, para estar na presença de Deus, como disse Silas, e adorá-lo verdadeiramente em espírito e verdade, é preciso muito mais,
Viu, meus irmãos e meus irmãos? Muito mais do que dádivas, do que ofertas, do que blá, 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 blá. Ok? É preciso estar, com o coração totalmente puro. Jesus disse isso lá em Mateus 5,8. O que Jesus disse? Aqui, 5,8. Bem-aventurados limpos de coração. Detalhe, porque verão a Deus. Então, voltando para cá para minha fala, minha observação ainda. Quero ainda trazer um detalhe, ok? No Salmo 51, 16, 17, Davi diz que Deus não se compraz com sacrifícios. Deus não se deleita em holocaustos, isto é, em ofertas, em pomposidade, em querer se amostrar. Deus não se compraz em aparência, se eu posso, estou traduzindo. E o que Deus se compraz? Aí diz o salmista, né? O sacrifício para Deus é um coração quebrantado e contrito. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Aí eu quero fechar esse ponto dizendo o seguinte, Deus, ei, meus irmãos, não está interessado apenas em rito, cerimônias, né? Liturgia, isso é importante. Mas isso tem que ser o exterior do que está no interior, né, Silas? Isso. Continuando, aqui, em Efésios 4:32, diz que toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Detalhe, Paulo escrevia para os crentes, viu? Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos. Olha o detalhe, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoa em Cristo. Aqui para nós, o perdão, queridos, é a maior semente para uma verdadeira adoração. O perdão é o exercício da misericórdia. Então, minha irmã, perdoe. Perdoe aquela pessoa que lhe magoou. Mas ela não quer me perdoar. Perdoa, meu querido, perdoa. Depois que perdoa, a oração do Pai Nosso. Perdoar nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Nós só seremos perdoados se nós perdoarmos. Silas, é com você. Muito bem, você olhou o ponto 2, né? Ponto 2. Agora vamos passar para o ponto 2. No ponto 2, qual é o assunto do ponto 2, Silas? 3.2. Qual é o assunto? Evitando o quê? Evitando a desavença. Jesus. O negócio está ficando estreito aqui. Vamos lá. Aí na tela, por favor, vejamos o slide. Evitando a desavença. Vamos lá. Rapidinho. Silas, vamos fazer com a sinopse desse ponto aqui? Vamos lá, rapidinho. Os versículos 25 e 26 de Mateus tem relação com o que foi dito anteriormente, né? Com uma conotação diferente. Aí eu quero dizer o seguinte, no versículo 25 e 26, está de vermelho, versículo 26, Nosso Senhor enfatiza o quê? Que é preciso o quê, Silas? Buscar, está de vermelho, uma solução para o quê, minhas irmãs? A desavença entre irmãos, né? Antes de ir ao tribunal. E destacando aí, nós estamos sintetizando o ponto 2, que é evitando a desavença. Então, Jesus diz lá em Mateus 25, 26, não é? Que temos que evitar. Aí de azul, Nosso Senhor, portanto, nos convida a fazer o quê? A sanar as desavenças entre nós. E assim, preservarmos o bom testemunho, não é? E atentemos para a reflexiva indagação do apóstolo Paulo, abre aspas, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Aí vem assim do tópico, antes de ofertar, o seguidor de Cristo deve reparar qualquer tipo de desavença. Silas, suas observações. Observo, eu fiquei bem atentado, pastor, é o versículo 25, ele fala o seguinte, olha, Jesus ensina, concilia-te depressa, olha, é apressado. A nossa mente, nosso coração, irmão, não pode ser um depósito de contenda. Isso. Cara, lotado de contenda ali. Como é que você vai relacionar com seu irmão? Detalhe, você é advogado, você é jurista, você crente levando o outro até aos tribunais. Leva até a igreja, provavelmente diz. Por causa de quê? Por causa de orgulho, soberba, né? Poder, essas coisas. Eu vou sintetizar, viu, meus irmãos? Porque não é convertido, viu? Viu, pastor? Viu, obreiro? Se eu falar alguém que já fez isso, se já se converteu, glória a Deus. Mas se não se converteu, meu filho, se converta, viu?
Eu me lembro bem um ensinamento que passou o Sivaldo. Eu sempre ele fala isso, aqueles crentes cheios de direito. É meu direito, é meu direito, é meu direito. Assim, dever que é boneca, né? Só direito, né? Então a nossa mente, como eu estava dizendo, ela não pode ser um depósito de desavença, né? Ter um coração permanentemente irado, mal encarado. O provérbio fala o quê? Mal-humorado. Como é que o provérbio fala? O coração alegre. Formoseia o rosto. Formoseia o rosto. Então vamos deixar o seu rosto alegre, o rosto bonito. Se for ficar chupando limão o tempo todo, né? Permanecendo assim, glória, o coração, aleluia. A sua comunhão com Deus está afetada. É verdade. Está afetada mesmo. Por outro lado, também evite levar, como diz o pastor, os irmãos a juízo. Ó, tem tanto crente processado, tem tanto crente sendo processado e processando, quer dizer, levando o outro em juízo para intermediar desavença. E detalhe, chega lá uma pessoa que não conhece o Evangelho, nós respeitamos o juiz, respeitamos lá né? Porém, irmão, são pessoas que não conhecem a palavra, né? Mas muito bem, aí que está o estamento. Eu queria trazer uma observação, Cira. Aqui, ó, olha o que eu trago aqui, ó. Eu vejo, minhas irmãs e meus irmãos, nessa passagem aí, né, de Mateus 25, 26, eu vejo aí, a minha leitura que eu faço, minhas irmãs, e eu acho que cabe para todos aqui essa lição, é que Jesus está oferecendo um conselho bem prático. Eu vejo aí um conselho prático de Jesus. Mas qual conselho, pastor? Jesus está recomendando que nós evitemos problemas maiores e busquemos solucionar as diferenças que tenhamos com outros, né, de forma equilibrada, sensata e tranquila, antes, né, de irmos o quê? Digamos assim, as vias de fato. Então vamos buscar entender o outro. E também eu entendo que Jesus está dizendo para mim e para você, o quê? Acerte suas diferenças depressa, né, com seu irmão enquanto você vive, querido. Porque algum dia não se sabe, quando sua vida acabará. E você terá que comparecer, não é mais no tribunal humano, não. É no tribunal de Deus, o juiz final de todos. Então, minhas irmãs, meus irmãos, qual é o conselho de Jesus? Se você quer ser feliz neste mundo e na eternidade, não cultive rancor. Haja de maneira imediata para eliminar a barreira da ira, que a ira levantou entre você e o seu irmão. Resumindo, perdoe. Perdoa, meu querido. Pastor, perdoa. Faça como Jesus fez. Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Perdoa. E sobre perdão, querido, eu queria fazer uma observação, viu, Silas? Para começar a fechar essa lição. Estamos já chegando ao término. Minhas irmãs, meus irmãos. A lição número 1 que Jesus quis nos dar, né, através de Mateus 5, 21, 26, é a lição do perdão. Aonde não há perdão, o ódio se aloja, a amargura se aloja e poderá até haver um homicídio, um assassinato. Vou ler aqui, ó. Observação. Escute, olha para mim. O perdão, minhas irmãs, meus irmãos, traz cura onde a mágoa gerou doença. O perdão, minhas irmãs, meus irmãos, traz reconciliação onde a mágoa, a cólera, gerou afastamento. O perdão, meus queridos, traz alegria onde a mágoa e a ira produziu tristeza e dor. Mais o perdão, minhas irmãs, restitui aquilo que a mágoa, que a ira, que a cólera saqueou. O perdão. O perdão também, minhas irmãs, meus irmãos, é a faxina da mente. O perdão é a limpeza dos porões do coração. Quando você perdoa, você arranca de si toda a mazela, todo o ódio acumulado. Você recebe a graça de Deus. Fechando, queridos e queridas, o perdão é uma das colunas do cristianismo. É impossível, Silas, irmãs e irmãos, desenvolvermos um relacionamento com Deus sério, falhando no perdão e amor com as pessoas. Verdade. Para começar a terminar, escute, olha aqui para nós. Por que eu tenho que perdoar? Alguém poderá questionar a nós. Mas, pastores, por que eu tenho que perdoar? Qual é a vantagem disso tudo? Segura aí. Quando não liberamos perdão, alimentamos ressentimentos como indiferença,
mágoa, rancor, raiva e ódio. Detalhe, minhas irmãs e meus irmãos, isso nos separa das pessoas, nos levando a viver uma vida de solidão, de alienação. Estudos, Silas e irmãs e irmãos, comprovam que a falta de perdão pode desencadear doenças emocionais, as chamadas doenças psicossomáticas, como úlcera, depressão, dores musculares, hipertensão e, detalhe, até câncer. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, precisamos aprender a viver como Jesus, perdoando, e ter as mesmas atitudes que ele teve. Aqui para nós, minhas irmãs e meus irmãos, que a lição de hoje nos estimule, não é? A procurarmos resolver as pendências relacionais que porventura tenhamos, para que possamos ter uma vida saudável, física, emocionalmente e espiritualmente. Amém? Muito bem, chegamos ao término de mais uma lição. Ei, maravilha! A lição de hoje mexeu com os botões, né? Oh, maravilha! A lição de hoje, vimos que o tema é resguardando-se de sentimentos ruins. Por isso que eu terminei falando sobre o perdão. O perdão é a única maneira de você se resguardar de sentimentos ruins, né? E a lição teve 3 tópicos. O 3 pontos, o primeiro tópico foi: o evangelho não é antinomista, né? O evangelho, ao contrário, ele tem princípios, tem valores, né? Tem diretrizes para nós seguirmos. Vimos que o cristão não pode ser nem antinomista, nem legalista, não pode viver ao extremo, tem que ter uma vida equilibrada, né? Como Jesus teve. É só seguir o exemplo de Jesus, tá? É simples. Quer ser um cristão equilibrado? Siga o jeito de Jesus nos evangelhos. Maravilha. Tópico 2, vimos que a cólera, o que é a cólera? É a ira, né? É o primeiro ato para o homicídio. Vimos que Jesus, ele veio tratando desse problema, não apenas poldando a árvore. Jesus não veio para poldar a árvore, ele veio para tratar do problema da árvore, que é a raiz, que o problema é o coração. É isso? Vimos também que o crente tem que ter cuidado, nós temos que ter cuidado com a cólera, com a ira, porque isso aí é a raiz, essa raiz da amargura pode levar você, né, a partir para os extremos, é isso? Ok? E por último, vimos que a Bíblia, escute, o Sermão do Monte, minhas irmãs, o Sermão do Monte, Mateus 5, 6, 7, lá nós encontramos Jesus mostrando, não é? O seu pensamento, o seu ensino sobre o valor da pessoa humana. Ninguém falou como Jesus. Ninguém, nem um doutor, nem um cientista. Tudo que temos hoje, direitos humanos, valores humanos, Jesus falou, Jesus disse, e tudo tem base no que Jesus disse. Né, Silas? Verdade. Ei, maravilha. E por último, terceiro, vimos a oferta do altar. E agora vamos para a conclusão. Silas, é com você. A conclusão diz o seguinte: como servos de Cristo, que vivemos as verdades do Evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo, nem deixamos que as desavenças tornem-se disputa entre nós. Em caso de desavença e desentendimento, à luz das Escrituras, deve-se reconciliar-se imediatamente, seguir a paz com todos, pois é isso que o Senhor Deus desejou quando escreveu: não matarás. Ok, suas palavras finais. Pastor, me lembrei aqui rapidinho do Salmo 133, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É união, né? Não é união, não. Não é união, é verdade. Repara que no final do versículo 3, ele fala assim, olha: ali o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Então, quando há comunhão, quando há união, pastor, as bênçãos decorrem dali. Consequência vem bênçãos para Então, como é que uma pessoa quer ser abençoada, com um coração cheio de mágoa, rancoroso, e com inimizade com o seu irmão, com contenda, com inimizade, sem união com o seu irmão, sem comunhão, irmão? Que coisa! É uma coisa terrível, pastor. Pastor, eu tenho dificuldade para acreditar que tem pessoas assim. E essa pessoa quer ir para o céu, não estou entendendo. Porque no céu, irmão, não vai ter jeito não, viu? Mas, queridas e queridos, graças a Deus, a lição de hoje, aliás, as lições desse trimestre, são lições lindas e maravilhosas, que têm como objetivo clarear, mostrar a essência da proposta de Jesus para o ser humano. Verdade. Silas, minhas irmãs e meus irmãos, quando você pega as 13 cartas de Paulo, as epístolas gerais, você vai ver que Paulo, por exemplo, Paulo esmiuçou o que Jesus disse em Mateus 5, 6 e 7. Paulo esmiuçou, Paulo jogou mais luz, porque Jesus ele foi
bem objetivo. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, trouxe mais luz. Tanto Paulo, como Pedro, como João e Tiago. E eu quero concluir minha fala dizendo o seguinte. Observe. No Evangelho de São João, no capítulo 13, verso 34 e 35, Jesus disse. O que Jesus disse lá? Aí Jesus não disse. Ele deu ordem. Ele deu uma ordem. Ele disse, um novo mandamento eu vos dou. Que vos ameis. É amar, não é amassar não, viu, irmãos? Que vos ameis. Que tem muita gente se amassando por aí. É que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei a vós. Que também vós, olha a reciprocidade. Uns aos outros vos ameis. Aí Jesus disse, aqui tem um detalhe, nisto, ok? Todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amassardes, não, se vos amardes uns aos outros. E aí o Paulo, nosso grande teólogo, esse é mil. Paulo é tremendo, né? Ok? Paulo, em 1 Coríntios 3,17, Paulo fala sobre um pouquinho das características daquele discípulo que ama conforme Jesus ensinou. O que Paulo diz? Paulo diz que aquele que ama, como Jesus mandou, Paulo diz que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí. Queridos, foi um prazer estar com vocês, que Deus abençoe a todos e a todas. Estamos caminhando para o término. Silas, mais alguma coisa, Silas? Apenas isso mesmo. Muito obrigado, meus irmãos, pela atenção da aula aqui do pastor Isidro. Nós aqui. Nós estamos aí, se Deus permitir, Deus não vier, né, pastor? Se você fala isso, se eu não vier, não estaremos aqui. Para a glória, para a glória. É verdade. Então, irmãos, a próxima aula, se Deus permitir, será a lição número 5 de 1º de maio, uma data importante, 1º de maio. Um tema palpitante. Como é que é o tema, pastor? Misericórdia. O casamento é para sempre. Aí o negócio fica estreito para nós aqui, né? Brincadeira, meu irmão. Deus é bom, Deus é bom. Pastor, a sociedade hoje que não está valorizando mais o casamento. Misericórdia, Jesus. Vamos lá. A sociedade hoje... Aqui tem um jurista, ele é jurista. Eu que arranho aqui na teologia, aqui, vamos tentar entender como é que pode fazer, quais são os prós e os contras. Meus queridos, vamos orar. Pai de amor, te agradecemos por esses momentos maravilhosos, descontraídos, me ensinando a tua palavra. Pai, usa, Senhor, essa lição, o tema, o que foi dito aqui, para confortar, consolar, orientar e instruir teu povo. É no nome de Jesus que nós te pedimos. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão Consolador do Espírito Santo, será com todos, hoje e sempre. Amém. E até a próxima, 2022, o ano da renovação espiritual. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Até a próxima, Deus abençoe a todos.